Então, voltamos a falar sobre a situação de quarentena e as atividades que devemos fazer para preservar nossa sanidade, nossa imunidade. Eu estava falando especificamente do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, aquelas pessoas que vão estar em isolamento, em quarentena e têm muito desconforto, muito incômodo e muita dificuldade para ficar nesses momentos mais paralisadas, mais restritas. Mas isso serve para todos nós. Então eu fiz uma lista de várias situações que nós devemos e podemos fazer para melhorar o nosso dia a dia. Uma dica que eu acho bem interessante são os livros, como eu falei no vídeo anterior. Mas tem uma outra coisa que é muito legal também. Que tal aprender a tocar um instrumento musical? Ou aprender música, ou aprender a cantar? Eu tenho uma colaboradora da Jim Brain, que é a doutora Mirna Rubin. A Mirna é uma autoridade, é uma atriz e ela é fantástica. Ela também tem uma plataforma online de canto. Então procure lá, Mirna Rubin. Ela pode te dar aula online de canto e é fantástico. Não importa se você é um barítono, um tenor, eu nem sei o que significa isso na verdade. Mas ela pode ensinar vocês. Isso é fantástico. Já tem alguns pacientes que estão inseridos na plataforma dela e estão adorando a forma como eles estão descobrindo formas e vozes que eles não sabiam que tinham. Isso é enriquecedor para o cérebro. E lembra, eu sou um expansor neural, eu quero preservar o seu cérebro e a gente tem que fazer de tudo para que o seu cérebro consiga ter mais flexibilidade para fazer de tudo e todo o possível para se ajudar. Então, até citei e trouxe aqui. Esse é o livro da Mirna. É o bebê dela, é um dos grandes livros da Mirna Rubin. É fantástico. Ela me autorizou a publicar isso. Mas dá uma olhada na plataforma dela, isso pode ajudar. Imagine um paciente com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade fazendo um curso de canto. Isso gasta, exaure muito da energia mental. Isso pode ajudá-lo a passar por esse período de quarentena. Isso vai fazer com que todos nós melhoremos. Mas não só ele, todos nós podemos fazer isso. Eu estou pensando seriamente em colocar e começar a fazer o curso online com ela. Isso pode ser muito legal para todos nós. Uma outra coisa que eu coloquei na minha lista, que acho que é muito importante que a gente evolua com isso, além de tocar instrumento, fazer aula de canto, e que tal aprender a cozinhar? Eu cozinho, mas eu cozinho desde criança, minha mãe me ensinou a cozinhar, isso é fantástico, eu gosto de fazer pão e fazer minhas coisas em casa. Mas que tal vocês aprenderem a cozinhar coisas interessantes? Se for, o que eu sempre falo, ego sintônico, ou seja, que esteja em sintonia com o cérebro, que não seja uma coisa que te violente. Se eu tenho pavor à cozinha, não vou lá. Mas isso pode ser bem interessante, até para descobrir novos sabores, novas técnicas e até uma economia de guerra. Uma economia de coisas restritas, uma economia de alimentos numa época de maiores restrições. Vocês já ouviram falar do prato chamado coq au vin? Eu aprendi a fazer coq au vin quando eu estava na França. E é fantástico. O coq au vin é um prato que foi feito no interior da França durante a guerra. Ele usa a parte menos nobre do galo. O galo que tem uma carne mais dura e fica macerando por dias. E agora nós temos vários dias para ficar macerando isso. Que tal aprender coq au vin? Que tal aprender a fazer rabada? Que tal aprender a fazer alguma coisa vegetariana que você tem em casa, com temperos diferentes? Isso é uma outra atividade mentalmente que pode te engrandecer. Dentro disso também a gente tem os jogos online. Cuidado, jogos online são bons, são necessários, é importante, mas eles podem se tornar uma ferramenta de ajuda ou eles podem se tornar um vício. A gente tem algumas pessoas viciadas em tecnologia. Essas pessoas, elas têm um vício e os circuitos cerebrais envolvidos neles são os mesmos circuitos cerebrais de qualquer outro vício, seja do álcool, do cigarro, de outras drogas ilícitas. Esse vício é complicadíssimo para tirar depois. Então a gente precisa usar a tecnologia a nosso favor, usar as ferramentas para nos auxiliar e não para nos sabotar. A gente usa os meios para melhorar. Então melhoraremos.